Olá, empresário, tudo bem? Nós somos da Gestor Moderno. Eu sou o Sidney. Eu sou a Andréia. Nosso propósito é ajudar micro e pequenos empresários a atingir o seu maior potencial. E este aqui é o podcast Papo de Empresários, um papo descontraído sobre negócios. Aqui nós não damos dicas, nós entregamos conteúdos práticos para gerar resultados efetivos para você e para sua empresa. Andréia, conta pra gente qual é o tema do nosso podcast de hoje. Hoje nós vamos falar sobre produtividade, mas como ferramenta de lucro. Muito legal, né, André? A gente fala, produtividade está muito em moda, né? Quando a gente pega, né, dentro das pesquisas, tanto pesquisas do Google quanto pesquisas no YouTube, um dos temas mais procurados e mais pesquisados nessa parte de negócios está diretamente ligado com produtividade. E agora a produtividade está muito em alta também. Por quê? Porque muita gente está trabalhando em home office. Muitas empresas adotaram o home office como ferramenta de trabalho. E ser produtivo trabalhando em casa não é fácil. Então, a gente vai falar muito hoje sobre produtividade. Independente se você está trabalhando no escritório, se você está trabalhando na sua casa, se você tem uma empresa. A gente vai falar sobre como melhorar a sua lucratividade através do bom uso da produtividade. A gente fala que é a arte de mais nada do que a gente... como que a gente vai falar, Sidney? De produzir mais com menos, né? A gente fica nessa questão dos clientes. Quando a gente vai, eu gosto de ser muito prática, dar exemplos aqui, porque é algo que a gente não relaciona com lucro, porque a gente relaciona produtividade e tempo. Produtividade com tempo, produtividade com produção, produtividade com trabalhar horas e horas a fio. Na verdade, André, produtividade não tem nenhuma relação com quantidade de horas trabalhadas. Produtividade é você aproveitar da melhor forma possível o tempo que você tem para fazer tudo aquilo que é importante e que te leva mais próximo dos seus objetivos. Então, eu posso ser muito mais produtivo trabalhando 2 horas focado e para atingimento dos meus objetivos do que ficar, às vezes, 12 horas ali na frente do computador resolvendo problema, ou vendo e-mail, ou acessando redes sociais. Então, produtividade não tem a ver necessariamente com quantas horas eu trabalho, mas quanto que eu consigo efetivamente de resultados com o trabalho que eu faço. Exato, e a gente tem muito isso quando a gente faz os eventos, a gente pergunta, né, Sidney, qual é a maior dificuldade do pequeno empresário? E eles falam que se meu dia tivesse 48 horas. E a gente falou, mas 24 horas é para todo mundo. Não, mas se eu tivesse mais, eu ganharia mais dinheiro. Se eu tivesse mais, aconteceria isso, acontecia aquilo. A gente ouve muito isso. Então, a gente trouxe esse tema até para vocês entenderem isso que o Sidney falou. Não é só uma questão, é foco, é fazer algo, ferramentas práticas que a gente vai entregar hoje, né, Sidney? Sim, fica até o final, que no final tem ferramentas práticas de produtividade. Então é isso que a gente quer trazer para vocês, porque é algo que incomoda, mas a gente continua fazendo as mesmas coisas. Sabe o que acontece, Andréia? Produtividade está muito ligado também com a parte do planejamento. Quando eu começo o meu trabalho, quando eu começo o meu dia, quando eu começo uma tarefa e eu não tenho efetivamente um objetivo para o meu dia, é difícil você ser produtivo quando você não sabe exatamente onde você quer chegar. Sabe a história do cachorro correndo atrás do rabo? A falta de planejamento, ela causa exatamente esse fenômeno no empresário. E é comum, quando a gente faz isso em consultoria, a gente sabe muito, Sim. Né, Andréia? É comum a gente ver empresários que ficam o tempo todo correndo atrás do rabo. Ele fica o tempo todo correndo para resolver problema, para resolver isso, para arrumar dinheiro, para pagar boleto, para contratar funcionário, para demitir funcionário, para achar funcionário, o tempo todo atrás de cliente. Então fica o tempo todo correndo, o tempo todo fazendo coisas. E eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para dar para você. Vou começar pela ruim, tá? Tarefa nunca, vou deixar bem alto aqui o som, até estourou o som aqui.
Tarefa nunca acaba. Você pode fazer tudo, você nunca vai conseguir chegar ao final do dia e falar assim, hoje eu fiz tudo que eu deveria ter feito e não faltou nada. Difícil. Desculpa. Sempre vai ter alguma coisa. Sabe por quê? Porque nós vivemos em função não só do nosso trabalho. Então, se você fez tudo no trabalho, faltou alguma coisa em casa. Se você fez tudo em casa, faltou no trabalho. Se você fez em casa e do trabalho, faltou a sua atividade física, faltou passear com o cachorro. Alguma coisa faltou. Sempre, sempre você tem coisa para fazer. Inclusive vocês, mulheres, nós achamos que nós somos multitarefas e conseguimos tudo. Não consegue. Isso que o Sidney falou é uma grande verdade. E o momento que a gente aceitar isso, a gente vai conseguir evoluir. E parar de sofrer também, né, André? Gente, é muito comum. Você empresário que está ouvindo aqui, é muito comum o empresário ficar nessa angústia de que eu não consegui dar conta de tudo que eu tenho aqui para fazer. Desculpa, bem-vindo ao mundo real. Ninguém consegue dar conta de tudo que precisa fazer. Só que aí tem uma solução, que eu falei que tinha uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é tarefa nunca acaba. Ponto. E a notícia boa, você não precisa fazer todas. Você tem que ter prioridades. Porque se a tarefa não terminou, se a tarefa nunca termina, tem coisas que se você não fizer, tudo bem, não vai ter problema, você não vai morrer porque deixou de fazer. Só que você tem que ter prioridades. Então a diferença, e aqui a gente está falando da diferença de produtividade, com o ser produtivo e estar ocupado. Estar ocupado é fácil. Você vai estar sempre ocupado, porque se a tarefa nunca acaba, sempre você está fazendo alguma coisa. Então sempre você pode estar ocupado com alguma coisa, com alguma tarefa. Porém, produtividade tem a ver com aquilo que você está fazendo que realmente vai te levar a atingir o seu objetivo daquele dia. Exato. Mas eu não tenho disciplina. Uma que a gente cria, mas outra é que a gente começa a ter foco naquilo que a gente realmente precisa para atingir o resultado. Porque senão a gente só vai ter coisa urgente para fazer. Por quê? A gente não fez o que era importante. Por isso que tem urgente. Por isso que o Sidney falou que é aquela sensação do cachorrinho correndo atrás do rabo. Ou aquela sensação que a gente tem no final do dia horrível. Nossa, eu estou exausto. Trabalhei, mas parece que eu não fiz nada. Essa é a pior sensação que tem de você chegar no final do dia com essa percepção de que hoje eu não fiz nada. Estou cansado, mas eu não fiz nada efetivo. E, Andréia, o que você está falando, né, de disciplina. Disciplina é algo treinável. Disciplina é algo que você aprende. Disciplina é algo que você desenvolve. É possível você desenvolver sua disciplina. Então, as técnicas que nós vamos ensinar hoje, um pouquinho mais para frente, vai te ajudar nesse desenvolvimento da sua disciplina. Mas o que isso tem a ver com lucro, Andréia? Nós estamos falando de produtividade como ferramenta de lucro, porque quando você faz um planejamento, você sabe para onde você vai, consequentemente, você lucra mais. Se você coloca lá no seu planejamento as suas atividades, as suas tarefas, o que você efetivamente precisa fazer no seu negócio, na sua empresa, para atingir os seus objetivos, se você atingir todos os dias os seus objetivos, não tem como você não ter resultado. Qual que é o grande problema? Normalmente, e aqui eu estou falando muito mais para micro e pequeno empresário, que é o foco da Gestor Moderno. Sim. O micro e pequeno empresário começa o dia sem saber o que ele vai fazer. É muito comum a gente perguntar para o empresário, que a gente faz lá a primeira parte da consultoria, né, Andréia? Sim. E eu vai lá e pergunta, qual é a sua rotina? Minha rotina é o seguinte, eu chego na empresa, aí eu vou abrir os WhatsApps, abrir os e-mails e ver as minhas pendências. Ou seja, eu comecei o dia sem foco nenhum. Ou eu vou lá ver como está na produção, o que é, e vou ver como que eles vão, para onde eles vão, para entregar os produtos, para fazer a prestação de serviço. É exatamente isso que a gente ouve diariamente e a gente trabalha muito com isso, que é o que a gente chama de gestão administrativa, onde a gente organiza tudo, rotinas, divisão de tarefas, responsabilidades. É muito comum a gente chegar, mas qual a sua atividade? Qual a sua responsabilidade? E a pessoa nos responde que não sabe.
é muito mais comum do que você imagina. E se você está ouvindo aqui agora, e você é um empresário, se você é um pequeno empresário, um microempresário, responda isso que o André acabou de perguntar. Qual é a sua atividade? O que você vai fazer? O que você tem para fazer exatamente hoje na sua empresa? Qual o seu objetivo de hoje? Ou se você está ouvindo agora à noite, qual é o objetivo seu de amanhã na sua empresa? Você vai ver que quando você começar a responder isso todos os dias, antes de chegar na empresa, vai ser muito melhor ou muito mais fácil você começar a ter mais resultados. Claro, gente, isso aqui não é passe de mágica, não é pozinho de pirlim-pim-pim que você joga e ele já vira, no dia seguinte você já começa a ter lucro. Não. Claro, é o que a Andrea falou, precisa ter disciplina. E disciplina é ter a coragem de fazer todos os dias aquilo que precisa ser feito. Então, quando você fala em começar o seu dia com um objetivo, com um planejamento, sabendo exatamente o que você precisa fazer até o final do dia, você é muito mais produtivo e você começa a ter muito mais resultados. Agora, se eu chego na minha empresa e aí eu vou ver, quando eu abrir o meu WhatsApp ou quando eu abrir meus e-mails, o que tem para resolver, desculpa, você não tem prioridade, você passou a ser prioridade ou trabalhar a prioridade do outro e não mais a sua. Isso é o que a gente chama de circunstancial, sim, né? Você tá na circunstância do cliente, na circunstância se o seu funcionário vai vir ou não, né? No que vai acontecer no dia. A gente vai ter, sim, alguma circunstância que a gente vai precisar resolver, mas se você já tem um planejamento, uma rotina definida, você já vai fazer, aquilo vai aparecer, você vai fazer e as coisas vão andando. Agora, quando eu chego, não sei o que eu vou fazer, as distrações, o cafezinho, tudo isso vai eliminando o nosso tempo. Quando a gente se organiza, né? Não tenho disciplina. Não tenho disciplina é criar rotinas. É o que eu faço na gestão administrativa. O que você faz às 8? Eu chego, eu limpo a mesa. Sabe aquela coisa? Eu me organizo. Então, e depois? E aí a gente começa, das 8 às 18, estabelecer. Eu não gosto de rotina. É rotina que traz disciplina, que não precisa ser... mas eu tenho que fazer isso agora? Tá na programação. Aconteceu, você vai, a gente coloca uns espaços para alguns imprevistos, mas isso faz com que você tenha foco e o resultado é dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso é lucro. Exatamente isso, Andréia. E assim, uma coisa que é importante a gente saber, como microempresário, como empresário, dono de um negócio, a gente precisa entender que, legal, a gente tem que atender cliente, a gente tem que resolver problema de cliente, graças a Deus que o cliente tem problema, porque senão ele não contrata a gente, ele precisa ter problema para a gente poder resolver os problemas dele. Mas eu tenho que ficar muito tempo resolvendo problema. Ótimo, deixa na sua agenda um horário para resolver problemas. Mas deixa claro o que você precisa fazer. Tenta fazer o seguinte, cria esse hábito de você fazer, pelo menos por uma semana. Nunca chega na empresa sem saber exatamente o que você tem para fazer na sua empresa hoje. Não precisa pensar longo prazo, pensa no hoje. O que eu tenho que fazer hoje? E aí, o hoje, você resolve o problema de hoje. E amanhã vira hoje. Quando chegar amanhã, vira hoje. E assim sucessivamente. É claro, é importante que eu tenha um planejamento? Claro que é. Mas o que eu posso fazer? E essa aqui é uma outra parte prática que não está na lista aqui que eu coloquei. Ó o bônus. É bônus. Mas na verdade, André, o que a gente precisa fazer é exatamente assim, ó. Qual que é o meu objetivo do mês? A gente vai para começar o mês agora em junho, né? Falta poucos dias para acabar o mês de maio, a gente vai começar o mês de junho. Se você está vendo o podcast, ouvindo o podcast aqui no lançamento, se você estiver ouvindo em outro período, desconsidera o mês, mas considera que você está começando o mês ou considerando que está começando uma semana. Então você vai começar o mês. Então qual é o seu objetivo para o mês de junho, por exemplo? O meu objetivo no mês de junho é faturar X. Ótimo. Quanto que eu preciso faturar por semana para chegar no X que eu quero lá no final de junho? Eu preciso faturar Y. Legal. Quanto que eu preciso vender diariamente? O que eu preciso fazer diariamente para chegar no final da semana com a venda de Y
para quando somar 4Y eu chegar ao valor de X que eu quero no final de dezembro. Ficou parecendo conta de matemática, né? X, Y. Ficou confuso até, viu? Vamos pegar assim, ó, eu preciso faturar 100 mil reais no final do mês. 10 mil, adequa aí para sua empresa, tá? Vou fazer de 100 mil para facilitar a conta. Eu tenho que vender 100 mil reais no final do mês. Tá, o mês tem 4 semanas, então eu preciso vender, você que é o financeiro, 100 mil dividido por 4, Andréia, 25 mil, tá bom? Sim. Sim. Se eu tenho que vender 25 mil por semana, talvez se eu vender 5 mil reais por dia na minha empresa, na minha loja, no meu negócio, se eu vender 5 mil reais todos os dias, quando eu fechar a semana deu 25, e se eu fechar 4 semanas de 25, eu cheguei no 100. É fácil? Não, claro que não. Mas eu tô falando que é muito mais prático eu pensar dessa forma do que pensar numa venda de 100 mil reais. É mais fácil eu pensar numa venda de 5 mil reais todos os dias do que pensar em uma única venda de 100 mil. Então, isso me ajuda a ser mais produtivo, quando eu sei exatamente o que eu preciso fazer. E aí, se eu sei que hoje eu preciso vender 5 mil reais, quais as atividades que eu preciso fazer hoje para atingir a minha venda de 5 mil reais? Tá vendo, gente? Agora ficou mais fácil do que o X e o Y, hein, Cid? Mas a gente muitas vezes fala isso e a gente ouve do pequeno empresário: mas eu nem sei, tá no tempos difíceis, não sei, eu tenho que correr atrás. Mas antes da gente correr atrás, a gente tem que ter esse planejamento, ter esse tempo de produtividade que a gente fala aí bem definido. Façam, coloquem em prática o que nós vamos falar agora para vocês. O Cid já deu uma adiantada na parte prática que a gente vai falar, que é defina os seus objetivos para o dia. Né? Ele falou do mês, aí ele falou diariamente de uma questão de faturamento, uma questão de venda, que é algo que todo mundo busca, todo mundo quer vender para ter, porque a venda é aquela coisa que a gente sente do lucro, mas a gente já falou aqui em outros também, até nos vídeos do YouTube, né, que não é necessariamente você vendeu que você tá tendo seu lucro, depende de outras coisas, mas não é o foco hoje aqui do nosso podcast. Então, quando a gente fala definir o seu objetivo, é ali que você vai fazer naquele dia. Qual a sua prioridade? Qual o seu planejamento? Não tem como ser produtivo sem ter um planejamento. Produtividade sem ter planejamento não funciona. Porque o que vai dizer se eu sou produtivo ou não? Se eu estou atingindo meus objetivos. E onde eu defino meus objetivos? No planejamento. Não dá. Como que eu vou ser produtivo se eu não tenho o que fazer? Seu dia foi produtivo? Foi. Ou não foi? Depende. Você atingiu o seu objetivo de hoje? Tá, eu coloquei lá minhas tarefas. Eu cumpri todas as tarefas que eu precisava. Tudo aquilo que era importante eu fiz hoje. Mas para eu saber o que é importante, eu preciso ter planejamento. Então tem muita gente que busca produtividade, ferramentas de produtividade, e a gente vai ensinar 3 aqui, a gente vai começar a falar de 3 ferramentas de produtividade. Porém, tem um monte de gente que pensa só em uma produtividade sem ver o que vem antes. E o passo antes da produtividade é planejamento. Sabe, aquela história, eu já falei isso num dos vídeos meus do YouTube. Aquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Quando a Alice chega na frente lá do gato e tem vários caminhos, e aí a Alice pergunta pro gato assim: qual caminho que eu devo seguir? Aí o gato vira para ela e fala assim: isso depende. Ela fala: mas depende do quê? Ele fala: depende para onde você quer ir. E ela fala: isso não importa. E ele vira para ela e sabiamente fala o seguinte: se não importa para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, se eu não tenho um planejamento, se eu não tenho objetivo, se eu não tenho metas traçadas, se eu não tenho objetivos muito bem definidos, como que eu vou saber se eu sou produtivo ou não, se eu não sei onde eu quero chegar? Percebe isso? Dá para entender essa diferença? Para eu ser produtivo, para eu ter produtividade, para eu analisar minha produtividade, eu preciso, antes de tudo, ter um planejamento. Eu preciso saber onde eu quero chegar, quais são os meus objetivos, quais são minhas metas, e aí eu vou falar: fui objetivo, atingi meu objetivo, fui produtivo ou não. Percebe isso?
Por isso que é o que a Andréia está falando. Defina seus objetivos para cada dia. E o que é isso? Tem o seu planejamento. Você, os seus colaboradores, todos têm que definir para junto atingir o objetivo da empresa. E nós vamos agora falar de 3 técnicas, né? Que a gente sabe e executa isso na Gestor Moderno e com os nossos clientes a gente vem tendo muitos resultados, né? Então nós vamos lá para a primeira delas, que é criar uma lista de tarefas. E a gente vai falar algo aqui que vocês podem fazer assim que sair daqui, hein? Assim de ouvir ou assistir aqui e praticar. Essa a gente faz sempre, né? Que é listar as tarefas, né? Porque nós trabalhamos juntos, eu e o Sidney, então cada um a gente divide as nossas responsabilidades, tudo, mas tem, então qual é a tarefa de tudo? O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Se você é sozinho, eu presa, que a gente fala, qual é a sua lista de tarefas? Então vamos lá, vamos ser prático para isso, André. Vamos. É assim, ó, lista de tarefas. Normalmente, como eu gosto de fazer, como a gente ensina as pessoas a fazer. No dia anterior, na noite anterior, então hoje, no final do dia, você vai pegar e você vai pensar no dia de amanhã. Qual é o meu objetivo para o dia de amanhã? O que você precisa efetivamente fazer para o dia de amanhã? O dia, por exemplo, amanhã, nós estamos gravando isso na quinta-feira, amanhã é sexta-feira, sexta-feira é o nosso dia de estratégia da Gestor Moderno. Então tá, legal, se amanhã é o dia de estratégia, quais são 6 tarefas que a gente precisa efetivamente executar para amanhã, no dia de amanhã, que não pode falhar? Então amanhã a gente tem que preparar, fazer reunião de marketing, fazer reunião de planejamento estratégico da semana seguinte, já fazer o planejamento para o mês de junho. Percebe? A gente vai criando a lista. E aí você cria uma lista de tarefas. Mas onde eu faço? Pode ter ferramenta? Pode usar ferramenta. Tem o aplicativo do celular que chama To Do. Qualquer aplicativo de lista de tarefas funciona. Pode criar no caderninho, pode escrever na agenda, pode fazer no próprio computador, no bloco de notas, pode fazer naqueles aplicativos de post-it, pode pegar um post-it de verdade e colar no quadro, colar na tela do seu computador com as 6 tarefas que você tem que fazer. E aí é o seguinte, terminou de fazer a tarefa, vai lá e faz um check, sabe aquele, né? Marca, fiz, ou risca, feito, né? Risca mesmo a palavra, você acabou de fazer aquela tarefa. E aí você vai terminar a sua lista de tarefas. Não termina o seu dia sem terminar a sua lista de tarefas. Por isso que eu falo, às vezes você consegue ser muito mais produtivo trabalhando 2 horas, 3 horas por dia do que trabalhar 12. Se eu trabalhar 12 horas e não conseguir fazer minha lista de tarefas, eu estou sendo muito mais improdutivo do que se eu trabalhar 3 horas e realizar toda a minha lista de tarefas. Porque minha lista de tarefas tem que me levar para o objetivo que eu quero no final do meu dia. Além de você não esquecer nada do que você precisa fazer, né? E porque muitas vezes a gente tá na cabeça, né? Aí acontece um problema ou alguma outra coisa, esqueci, era urgente. Ou o prazo era ontem e agora. A gente tem muito isso, a gente ouve diariamente, né? Era ontem e agora, né? Então, porque lembra do foco? Tá, a lista de tarefas, o Sidney falou, vai marcando, vai fazendo. Então você viu como isso faz com que você tenha foco? Se você realmente precisava, não podia perder o prazo? Lista de tarefas. Então, não perde tempo. Pega, mas eu não tenho a ferramenta. Você tem uma caneta e um papel. Se você não tem caneta e papel, você tem um celular. Se você tem um celular, você tem um bloco de notas aí. Ou baixa um aplicativo, é de graça, aplicativo de lista de tarefas. Se você entrar na loja do seu próprio celular e procurar aplicativo de lista de tarefas, tem um monte. Pega o primeiro que tiver e começa a usar. Eu gosto de usar na agenda do computador, onde você quiser, mas cria sua lista de tarefas diárias. E antes de terminar o seu dia, cria a lista do dia seguinte. Sim, porque no final do dia, cria a lista de amanhã. Porque aí você, no dia, você já vai com aquela lista, com o foco do que você deve fazer. Não se dê, a gente ouve muito isso, gente. Então, pode ser que você se identifique. Se eu já acordar amanhã, tá bom.
por favor, né? Por favor, você vai acordar e você vai trabalhar, você vai ter momentos melhores, momentos não tão, né, ruins e vamos enfrentar, né? Eu falo que ser empresário é desafiador, é matar um leão por dia e vamos fazer acontecer. Então, antes de terminar o seu dia, faça a lista, deixa ali visível. Façam e depois compartilhem conosco, né? Aqui, se compartilhando, se deu resultado ou não. Eu tenho certeza que vai dar, mas se você não tem essa certeza, que não sabe nem se vai acordar amanhã, faça. E assim, ó, gente, se você não acordar amanhã, pelo menos a sua lista de tarefas estava pronta. Você não morreu com algo inacabado na sua vida. Você não vai voltar como fantasma porque ficou algo inacabado. Pelo menos a sua lista estava pronta. Então vai lá, faz a sua lista todos os dias. E se você executar essa lista diariamente, você vai ver que os seus resultados vão ser muito, mas muito melhores. Exato. Agora, a próxima eu vou deixar pro Sidney, que ele até que passou isso pra mim e fez uma diferença no meu dia. Só vou falar que é a técnica do alarme. Perfeito, André. Essa aqui eu aprendi com o livro de produtividade do Jerônimo Temel. E eu gostei e eu aplico isso no meu dia a dia. Então é o seguinte, lembra que eu falei que tarefa nunca acaba? A gente está sempre ocupado com alguma coisa. Então, se ocupar é diferente de ser produtivo. Então, o que é essa técnica do alarme? Eu criei 4 alarmes para mim. Pode ser 6, pode ser 8, pode ser 2, não importa. Eu criei 4. Então, eu tenho 2 alarmes no período da manhã, 2 alarmes que vão tocar para mim no período da tarde. Onde que toca esse alarme? Pode ser no seu celular. Se você usa o celular, provavelmente você tem a ferramenta de alarme no próprio celular. Você pode ter, que nem eu uso uma Smart Band, aqueles reloginhos, aquelas pulseirinhas inteligentes. Você pode usar um smartwatch, você pode usar Mas normalmente um alarme funciona, o seu celular tem alarme. Programa 4 alarmes, 2 de manhã e 2 à tarde. Então, quando tocar esse alarme, vai aparecer uma mensagem. Se for no celular, você consegue escrever qual é o alarme. Se for na pulseira, também dá. Nos relógios inteligentes também dá. Ocupado ou produtivo? Então, toda vez que toca, os meus horários, como a gente começa a trabalhar muito cedo, a gente acorda cedo e já começa a trabalhar, o meu horário é assim, 8h30 da manhã toca o primeiro alarme, às 11 horas da manhã toca o segundo alarme, às 2h30 da tarde toca o terceiro alarme, e às 5 horas da tarde toca o quarto alarme. Mas é muito longe os horários. Põe um horário que você achar melhor. Põe 3. Se você é uma pessoa que se distrai muito facilmente, põe 3. E aí toda vez que o alarme tocar, que sua pulseira vibrar, que o seu celular vibrar, vai aparecer a mensagem, ocupado ou produtivo? E aí você vai analisar o que você está fazendo naquele exato momento. Putz, naquele exato momento eu estava na rede social vendo o que as pessoas estavam fazendo, né? Putz, eu estava ocupado, eu não estava produtivo. Então você para e volta a ser produtivo, a fazer as suas tarefas que vão te levar a algum objetivo. Porque é fácil, gente, durante o dia a gente se perder nas coisas, né, Andréia? E não tem problema nenhum de acontecer, tá? Não tem problema nenhum, é muito fácil a gente perder o foco, a gente perder, né, se distrair com alguma coisa. Quem não se considera disciplinado, isso é uma forma. E outra coisa, quando a gente fala ocupado, produtivo, se eu estou ocupado, se eu estou produtivo, é lucro. Agora lembra, produtividade como ferramenta de lucro. Então, ocupado é tomar tempo. Exato. Se eu estou ocupado, eu estou perdendo tempo. Se eu estou produtivo, eu estou ganhando dinheiro. Estou fazendo dinheiro. Tem uma outra pessoa que a gente segue muito, que é o Conrado. Sim. Conrado Adolfo. E ele fala assim, que a gente não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é herdeiro. A gente faz dinheiro. Se você é empresário, você faz dinheiro. Então, se você está ocupado, você não está fazendo dinheiro. Né? Você está perdendo tempo. Então, põe lá. Faz 4 alarmes, 6 alarmes, 8 alarmes, não importa. Eu tenho uma tendência muito grande a perder o foco. Então, põe 8 alarmes. A cada 1 hora você põe um alarme para tocar, não tem problema. Ou a cada 2 horas eu ponho um alarme. Eu vou pôr 6 alarmes por dia, 3 de manhã, 3 à tarde. Não importa, cria a sua rotina. O celular deixa você botar quantos alarmes você quiser, tá bom?
Então coloca aí quantos alarmes. Ah, mas eu não tenho uma Smart Band. Não dá desculpa, vai lá e faz. Põe no seu celular um temporizador, se não tem alarme, põe lá um timer para tocar. No seu computador tem um temporizador, dá para você colocar lá. Não dá desculpa, vai lá e faz, tá? Técnica do alarme é exatamente isso, ocupado ou produtivo. E aí você vai estar o tempo todo sendo lembrado que você precisa estar produtivo para gerar lucro para sua empresa. Porque ocupado você vai estar, alguma coisa você vai estar fazendo. E lembrando sempre, produtividade, lucro. Assistir filme do Netflix é estar ocupado, tá? Se eu estou assistindo um filme no Netflix, eu estou ocupado. Isso está me gerando alguma coisa? Tá, eu posso estar até aprendendo com isso, tendo entretenimento, mas isso está me gerando lucro? Não. Ah, mas então quer dizer que eu não posso mais assistir filme? Para com isso, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é assim, você fez a sua lista de tarefas, se você executou suas 6 tarefas do dia, aí você pode assistir sua série do Netflix de boa, no meio da tarde, se você quiser. Só que você tem que cumprir suas tarefas. Senão, você está se ocupando. Então, vamos lá, vai lá, cria seus alarmes e bota eles para tocar. E você pode colocar, não precisa ser ocupado ou produtivo. Presta atenção, sabe? Eu quero te chamar a atenção. Olha o foco! Eu colocava pra me dar bronca mesmo. Pra que a gente crie essa disciplina e realmente seja produtivo, tá? Vamos pra última aí, técnica da produtividade, Sidney? Vamos, essa eu gosto bastante também, André. Até fiz um vídeo no YouTube. Verdade. Quem quiser assistir o vídeo no YouTube, tá lá escrito como um tomate pode ajudar na sua produtividade. Foi um vídeo bem legal, muita gente assistiu esse vídeo, fez bastante comentários com ele. Que é a técnica Pomodoro. Teve um italiano, depois você assiste o vídeo lá que tem o nome, tem a data, tá? Não vou ficar entrando muito em detalhes aqui. Mas a técnica Pomodoro, ou técnica da atenção concentrada, é uma técnica que faz a alternância entre trabalho focado e pausas. Então o que é essa técnica ela faz, né? O Francesco, que foi o italiano que desenvolveu essa técnica, ele fez o seguinte. Primeiro, né, a história de ser multitarefas você não é eficiente quando você é multitarefa. Querer fazer 2, 3, 10 coisas ao mesmo tempo não funciona. Você ser monotarefa é muito mais eficaz do que multitarefas. Isso não quer dizer que eu não possa fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas eu foco em uma de cada vez. Não dá para fazer, eu quero ler, ouvir música e assistir um vídeo no YouTube ao mesmo tempo. Você pode estar as 3 coisas rodando, mas cada hora você está focado em uma coisa e nenhuma das 3 vai ficar boa. Então, foca em uma única coisa. Então, o que o Francesco ele fez? Ele tinha um timer de cozinha, que é aqueles timers de 25 minutos. Sabe aqueles timers que parecia um tomate? Por isso que veio o nome da técnica Pomodoro. Então, ele pegava esse timer, ele ligava o timer com 25 minutos, e durante 25 minutos ele trabalhava focado em uma única ação. Então, por exemplo, eu quero ler, tem que estudar. Então ele pegava e punha 25 minutos e fazia atenção total somente na leitura. Terminava os 25 minutos, ele dava uma pausa de 5 e aí ele voltava para mais uma sessão, mais um Pomodoro de tarefa. Outros 25 minutos com pausa de 5. E a cada 4 Pomodoro, cada 4 espaços de 25 por 5 de pausa, ele parava um período um pouco mais longo de 20 minutos. Eu, particularmente, prefiro uma outra técnica que é o desenvolvimento, que é um tempo um pouco mais longo. Para mim, 25 minutos com 5 de pausa era muito pouco tempo. Então, o que eu fiz? Eu gosto de usar 50 minutos de atenção concentrada por 10 minutos de pausa. Então o que eu faço? Eu pego minha tarefa, então por exemplo, eu vou produzir conteúdo para o YouTube, eu vou produzir texto para as redes sociais, eu vou produzir arte para as redes sociais, eu vou preparar conteúdo para gravação de aulas. 50 minutos de produção só disso. Então eu desligo rede social, desligo notificações, né? O computador fica desligado as notificações, põe celular no modo avião para não receber nem ligação. 50 minutos de atividade.
Deu 50 minutos, eu paro 10. Aí nesses 10 minutos de pausa, você levanta, vai tomar uma água, vai tomar um café, vai olhar o sol, vai brincar com a cachorra, se você trabalha em casa, vai fazer alguma coisa. 10 minutos. Terminou os 10 minutos, você volta. Se você não terminou a sua tarefa, você volta e faz mais 50 minutos de atividade. E aí você vai definindo isso. Então você faz 50 minutos, pausa 10. 50 minutos, pausa 10. Então a cada hora de trabalho você tem 50 minutos de atenção focada e concentrada em uma única função, uma única atividade, e aí depois você pausa 10. Ah, mas eu preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ótimo. Faz 50 minutos de preparação de conteúdo. Aí os outros 50 minutos você vai fazer de edição de vídeo. Porque eu produzi vídeo. Ah, tudo bem, mas 50 minutos para editar vídeo é pouco. Ótimo, você faz 2 vezes de 50 minutos. Faz 50 minutos, pausa, faz 50 minutos, pausa. E aí você vai dividindo o seu dia, suas tarefas, em períodos de 50 minutos, com 10 minutos de intervalo. Esse 10 minutos de intervalo ajuda, Andréia, a dar aquela... Sabe, se você ficar muito tempo só numa atividade, começa a dar dor de cabeça, você começa a ficar incomodado, aí você deixa de ser produtivo. Então 50 minutos é um tempo legal que você não cansa. E se você está realmente fazendo algo que você precisa fazer, que você gosta de fazer, o que tem que ser feito, 50 minutos passa rápido. Quando você vai ver, já deu 50 minutos. E obrigatoriamente para 10, tá? Para você não começar a embolar tudo. Exato. Por que isso funciona muito? Porque aí a gente tá fazendo uma atividade. Aí, concentrado lá 10 minutos. Aí toca o sininho ali do WhatsApp, que mandaram uma mensagem. Aí a gente já olha. Aí já saiu daquele pra... Então a gente começa a fazer muita coisa ao mesmo tempo, tá? Eu falo porque eu sou exemplo disso. Eu fazia muito isso, até usar essa técnica. Tá? Então, eu tô disposta a fazer isso, mas aí ou interrompeu, ou tocou o telefone, já dispersa. A gente já começou a fazer aquela outra atividade anterior, que era o que é importante, não vai ser feito. Então, utilizem. Eu, por experiência própria, posso falar. Eu tinha dificuldade das pausas, isso que o Sidney falou. Eu sou uma pessoa que sempre tive muita dor de cabeça, porque eu não tinha pausa. Só quando tava muito apertada pra fazer xixi, pra falar bem a verdade aqui pra vocês. Então isso não é produtividade. Pode ser que eu tava ocupada, eu queria. Então, essas pausas, né, e essa concentração, ela é muito importante. Façam e também contem pra nós, a gente quer saber tudo. Aí, Andréia, quando a gente às vezes ensina essa técnica pra algum cliente ou pra alguém, fala assim, mas eu não posso ficar sem responder o meu WhatsApp, porque se eu ficar sem responder o WhatsApp, o cliente não vai se incomodar de esperar, porque se você a cada 50 minutos você dá uma pausa, não tem problema. Primeiro, você vai deixar o celular no modo avião, então a mensagem não vai chegar, tá? A mensagem não vai chegar, então ele não vai ver os 2 risquinhos lá azuis, aí ele não vai ficar tão ansioso. E se você realmente precisa atender o cliente, nesse período de 10 minutos você faz. Sabe por quê? Só para te justificar isso. Você está lá na produção de conteúdo. Por exemplo, dando um exemplo nosso, né, André? Você está lá na produção de conteúdo. Acabou de chegar uma mensagem. Eu vou ler a mensagem. Você leu a mensagem. Aí eu vou responder. Legal, que bom. Não, perfeito. Eu estava vendo isso. Eu parei o que eu estava fazendo e respondi a mensagem. Quando eu vou voltar... Até eu retomar o conteúdo que eu tenho que voltar e ler um pouquinho antes. Então, aqueles 3 minutos que eu parei para ver uma mensagem e para ler de novo, já viraram 10 de falta de produtividade. Por quê? Porque eu parei, perdi a linha de raciocínio, tenho que voltar, ler de novo, retomar o raciocínio para continuar produzindo conteúdo. Então, não funciona. Quando terminar os seus 50 minutos, você pega seu celular... Sai do escritório, sai da sua mesa, vai lá tomar um café, vai no banheiro, aí você olha o celular e responde o seu e-mail, responde o seu WhatsApp. Quando você voltar para outra série de 50 minutos, você consegue focar de novo 50 minutos de atividade concentrada. A Andréia faz financeiro. Então imagina você conferir extrato e toda hora seu WhatsApp tocar, você for lá olhar o seu WhatsApp. Aí é uma atividade que você demoraria
meia hora para fazer, você vai demorar 1h30. Por quê? Porque perdi. Onde que estava mesmo? Que linha que estava? Você tem que voltar depois no Excel, na linha do... Então não funciona. Vou dar um outro exemplo prático. Vai lá. Aí eu vou mandar mensagem ou documento, agora tudo é WhatsApp agora. Aí você abre, aí você vê nossa, deixa eu ver o que essa pessoa mandou. Aí você olha o documento que era pra mandar, você não mandou, a pessoa vai te cobrar no dia seguinte. Como assim eu não mandei? Gente, já aconteceu várias vezes comigo. Então eu tô falando porque o Sidney fala que eu tenho grupos de tudo, né? Então tem um monte de mensagem. E às vezes, essa aqui, do cliente, deixa eu ver. Mas aí eu ia responder o outro cliente, eu respondo esse e o outro não respondi. Porque eu entrei pra mandar uma coisa e aí já vi outra e dispersei. Então, se a gente tá no concentrado, eu vou mandar aquilo, estou no foco aquilo. E depois, no período de pausa, eu vou dar uma olhada. Aí eu olho, vejo, aí eu posso ver meus grupos, eu posso ver, né, o que tá acontecendo, né? E aí a gente consegue. Então, eu falo por experiência própria, tá? Que a gente sim fica ocupado, se distrai. Eu tive que fazer, além disso, vou dar um bônus aí, escrever ali, o que evitar distrações, o que eu ia evitar no dia de distrações, né, para criar. Então, mas André, eu te conheço, você é disciplinado. Não, gente, a gente vai criando técnicas para ser disciplinado, né? Então, eu tive que fazer isso. O que eu vou evitar hoje? Perfeito. Espero, gente, que essas 3 técnicas tenham ajudado muito vocês. Se você está ouvindo o podcast, legal, procura lá no nosso YouTube que você tem mais vídeos, que você vai aprender um pouco mais a fundo essas técnicas. Se você está assistindo esse podcast pelo YouTube, eu vou deixar aqui alguns cards, procura aqui nas playlists que você vai achar outros vídeos que a gente fala de produtividade, que a gente ensina técnicas de produtividade. Mas antes de encerrar esse podcast, a gente quer fazer um convite, né, Andréia? Sim, um convite muito especial. Nós criamos uma comunidade chamada Comunidade Liga dos Empresários. É uma comunidade formada por empresários dos mais variados ramos possível. E qual que é o foco dessa comunidade? A gente está criando uma comunidade para ajuda mútua. Então, assim, se você entrar nessa comunidade, a gente vai ter atividades que a gente vai desenvolver na comunidade. A gente vai ter momento de troca de informações. A gente vai ter momento de troca de negócios. A gente vai ter momento onde você vai poder apresentar a sua empresa. A gente vai gerar conteúdos nessa comunidade. Vai ter momentos em que a gente vai incentivar assim, eu tô com uma dúvida, tô com um problema de captação de cliente assim, assim, assado, o que eu posso fazer? E aí vai ser estimulado que um ajude o outro a resolver esses problemas. Minha loja tá fechada, como que vocês estão resolvendo a situação na sua cidade? Na minha cidade funcionou assim, assim, assado. Então a gente criou essa comunidade, ela começa agora, no comecinho de junho, dia 1º de junho, mas você pode entrar a qualquer momento nessa comunidade. Quanto custa, Andréia, para entrar nessa comunidade? Nada, é gratuito. 0, grátis. A gente vai estar lá o tempo todo para ajudar vocês na faixa, tá? Então é só acessar www.gestormoderno.com.br/comunidade. gestormoderno.com.br/comunidade. Lá tem um pouco mais de informações, alguns detalhes. Vai lá, entra, acessa, não vai custar nada. Você vai entrar no grupo, o grupo vai estar aí no seu celular. E aí você vai criar... mas isso não vai tirar minha produtividade. Para com isso, você vai acessar a hora que você quiser, vai estar o grupo, conversa de WhatsApp, vai ficar lá para você. Você pode contribuir na hora que você quiser. Você pode coletar, consumir informações a hora que você quiser e contribuir a hora que você quiser e puder. Vai ser muito bem-vindo na comunidade Liga dos Empresários. Um grande abraço, nos vemos no próximo podcast. Sim. Então vamos lá, Andréia. Foco, força, fé e até!